porque a região do Rio de Janeiro está chovendo muito, a situação está muito difícil. Mas hoje nós vamos falar de uma situação muito interessante. Vou falar sobre Ibá. Ibá, ou que vocês conhecem como assentamento. Meus irmãos, presta só atenção, pessoal de candomblé, pessoal de umbanda, pessoas que têm simpatia, tudo vou colocar. Ibá é o assentamento do orixá que nós falamos. Mas presta só atenção, o Ibá não é o orixá. O Ibá tem a força mística do orixá, ou seja, a força espiritual. E toda a carga, tudo que ele movimenta está ali, porque ali está a forma material das coisas que ele precisa. Bom, isso é um Ibá de santo. Na África, o Ibá era coletivo. Então, por exemplo, a pessoa é de Onira, é um assentamento de Onira para todos da aldeia. De Ogum a mesma coisa, de Xangô, de Exu. É um assentamento único para todos. No Brasil, nós começamos a individualizar, ou seja, cada pessoa tem o seu assentamento. Isso é uma coisa. Mas olha só uma coisa, isso é o assentamento. Existem assentamentos que são mais simples de fazer, outros mais difíceis. Um dos mais difíceis que nós temos, orixá, para se assentar fazer, é o bara. Você chegar e fazer Exu é extremamente complicado. Orixá Okô, muito também, e diversos outros santos que você faz para outras finalidades, não santo de cabeça. Mas olha só, eu estou falando do assentamento que vocês conhecem, vocês vão ali na casa de santo, aí o pai de santo, a mãe de santo chega, olha, esse aqui é o seu assentamento de Oiá, esse aqui é de Exu, esse aqui é de Xangô, e a gente já sabe mais ou menos como que funcionam as coisas. Mas existem os assentamentos que são da comunidade. O assentamento que serve a todos. E que muitas vezes nós negligenciamos porque achamos que é responsabilidade inteira do pai de santo, ou da mãe de santo, ou de outra pessoa. Meus irmãos, olha só, o assentamento de Exu do Portão e de Ogum é de todos. O assentamento de Oiabalé é de todos. O assentamento que está no axé da casa ali no chão, que está na comieira, é de todos, meus irmãos. E isso é importante que todos prestem atenção. Aí vem o outro também. O orixá Onilê é de todos. E muitas vezes nós somos apresentados a eles apenas no momento em que fazemos a iniciação e depois não estamos mais aí. Aí vamos reclamar porque nossa vida não está dando certo, está acontecendo isso. Aí você tem determinado pai de santo, mãe de santo, que começa a te dizer, olha, isso aqui é fulano cobrando, isso aqui é Beltrano cobrando. E aí você tem que ir bicho para isso e aquilo outro. Quando na realidade, meu irmão, o orixá está te cobrando atenção. Isso que você tem que chegar a entender. Porque o orixá cobra a sua atenção. Você pega um pai de santo, uma mãe de santo, que quer se aproveitar da situação, já diz que o santo está cobrando isso, aquilo, outro. Você não tem como dizer, porque você está rendido na situação. Aí
são gastos e mais gastos. Mas existe um outro assentamento também, que não é um assentamento, porque o assentamento em si é a vibratória do orixá. O que acontece? Todos nós sabemos que, dentro da filosofia do candomblé, Olodumare, que é Deus, está presente em toda parte, em todos os seres e em todas as situações. Porque nós não podemos admitir alguma coisa que não tenha a presença de Deus. Porque se assim for, ele deixa de ser onipresente. Ou seja, onipresente que está presente em todos os recantos do universo. Então, há de convir também que existe a presença dele dentro da casa de santo. E esse local que você chega e prepara para você se dirigir ao Olodumare fica sob a guarda do orixá Ajagumalê. Ele é o mestre de cerimônia de Olodumare. E ele preside o culto do sol. O que é o culto do sol? É aquele culto em que você se dirige ao sol, que é a representação de Deus para todos do candomblé. Aí está um detalhe. O sol e a lua são a representação de Olodumare. Por que isso? Porque o Olodumare ele não é masculino nem feminino. Ele habita os dois. Então, se você disser que Deus é masculino, faltaria a ele atributos femininos. Ele não estaria completo. Mas se ele for feminino e não tiver os atributos masculinos, lhe faltaria também aquelas coisas. Então, ele tem que estar. E dentro da casa de santo, quando se reserva um espaço para cuidar de Olodumare, ele nunca mais se afasta daquela casa, daquele momento. Porque se em determinado momento, conforme nós dizemos, entra dentro do seu quarto, no lugar mais secreto que você tiver, e se dirige ao seu Criador. E lá, onde ninguém vai te ouvir, ele estará em silêncio te ouvindo. Meus irmãos, aonde é o lugar mais reservado, secreto que nós temos? Não é você entrar na sua casa, fechar a porta, botar a cortina, não. A nossa mente, a nossa cabeça. Porque nesse momento é que nós estamos nos dirigindo ao Olodumare em pensamento, tudo, na parte mais reservada que nós temos. E 2, 3, 4 pessoas reunidas em nome, buscando o Olodumare, ele está ali. Uma pessoa só não pode fazer isso, mesmo porque uma não é reunião, tem que ser a partir de 2. Mas se uma só chamar por Olodumare, mentalmente tudo, ele vai responder. Porque a essência do Criador está dentro de nós, seja nós masculino ou feminino. Ele está ali. Isso é o quê? Porque nós somos o Ibá de Olodumare. Nós somos o Ibá do nosso orixá. E nós somos o nosso próprio Ibá. Porque veja só uma coisa, esse corpo aqui é o Ibá da minha essência espiritual para estar aqui no mundo. Que ele vai deixar, quando chegar o momento de finalizar tudo, ele vai deixar e vai seguir em outro caminho. E dentro da casa de santo, muitas vezes nós esquecemos de falar
de Deus. Porque nós estamos muito presos. Olha, faz esse ebó aqui, coloca isso aqui para olhar, para Obá, para Onira, para Exu, e resolver isso, e nós não falamos de Deus. E quando se cultua Jagumalê, você é obrigado a tirar um dia, pelo menos no ano, para você reunir todos e agradecer a Deus. É o que nós chamamos de Modopé Olorum, ou Jomodopé Olorum, o dia do agradecimento em que você agradece a Deus por tudo que você recebeu. As coisas ruins, porque te serviram de aprendizado, e as coisas boas, porque você passou por um aprendizado e seguiu em frente. Então é importante você chegar e saber isso. Mas a casa de santo, a casa de axé, ela é um assentamento coletivo. Porque veja só uma coisa, quando você chega numa casa de santo, além dos orixás que tem uns assentamentos lá, tem as pessoas. E essas pessoas, através do movimento seu, das suas mentes, tudo pelo trabalho, elas movimentam. E esse movimento movimenta o grande assentamento que é a casa de santo. A casa de santo, ela é o Ibá vivo. Então, quando você chega numa casa de santo, com problema, com aquelas situações todas ruins, aí você vê um banheiro para lavar, você vê um lugar para varrer, você vê alguma coisa assim, e se trabalha muito. Sabe por quê? Aquela sujeira mostra uma negatividade que está ali. O banheiro, o que tem que lavar, a roupa suja, aquela coisa toda. Aí você pega aquilo e vai, cai para dentro para fazer, mas você está negativo. E aquilo também está negativo. Mas olha só, o seu negativo está movimento, aquele negativo que começa a se transformar em positivo e sua vida começa a andar. Porque diz a álgebra que menos com menos dá mais. Então, quando você soma menos uma coisa com menos outra coisa, aquilo dá mais. Então, você mesmo está movimentando a sua negatividade e aquele movimento começa a se transformar em positividade. Mas aí nós temos um problema que é seríssimo. Esse problema qual é? Meus irmãos, não tem macumba que resolva negatividade de cabeça. Ou seja, se você não consegue mentalizar uma coisa boa e você está sempre puxando coisa ruim, aquela coisa ruim não tem macumba, não tem ebó, não tem pastor, não tem que vai tirar aquilo de você. Porque é ali que começam os seus problemas. Então você tem que fazer o quê? Primeira coisa, entre na casa de santo e deixe tudo lá fora, que é do mundo lá de fora. Conforme os evangélicos dizem, o que é do mundo ficou lá fora. Aqui você está na presença das divindades, você está na presença de Olodumare, como os judeus fazem o muro da lamentação. E você está ali na presença daquele ser que te criou, que nós chamamos de Olodumare, outros chamam de Javé, outros de grande arquiteto do universo. Os esoteristas chamam de o grande equilíbrio. E nós chamamos de Olorum, Olodum, Olodum, Olof e Olodumare. Mas esse ser, ele criou você e tudo que existe. E nós, hoje, aprendendo essas situações, nós vemos o tão importante é a presença de Olodumare e dos orixás. Porque Olodumare criou todos os orixás. Nós falamos assim, não, porque Logum Edé é filho
de Oxum com Oxóssi. Porque todos os orixás são filhos de Iemanjá, porque Omolu, Oxumari são filhos de Nana. Meus irmãos, isso é uma lenda para justificar uma história, uma ligação que tem. Porque, na realidade, se Nanã pudesse criar os filhos espirituais, criar espírito, ela seria Deus. Iemanjá também. Mas todos foram criados por Olodumare. Mas cada um tem uma ligação, e Nanã é a primeira ligação, Iemanjá e assim vai. Então é importante nós entendermos isso. Que o Ibá somos nós, somos Ibá do nosso espírito. Então, quando nós chegamos, tomamos nosso banho, alimentamos, né? Almoçamos, jantamos, tomamos café, nós estamos cuidando do nosso Ibá, que abriga o nosso espírito, que é o nosso corpo. Mas, como que nós cuidamos do Ibá espiritual, que é o axé, que é aquela casa que você chegou, você abriu o portão, você chega lá e diz assim, Agoilê, licença para entrar naquela. Aí lá de dentro responde para você, Agoilê. E você entra. Olha só, você está entrando numa casa, num santuário espiritual. E nesse santuário está a presença do Deus único, Olodumare, que criou todas as divindades, criou você, criou tudo que existe. Aí você diz assim, estou prestando culto ao diabo? Não. E porque o católico e o crente, né, eles dizem que nós cultuamos o diabo. Mas, meus irmãos, Deus não é propriedade de nenhuma religião, nem de nenhum grupo. Porque veja só uma coisa, nós temos um esclarecimento maior das coisas, todos. Sabemos ler e escrever, temos o nosso celular, lidamos na internet, tudo. Mas o selvagem, aquela pessoa que vive lá, isolada no meio da mata, tudo, ela não tem essas coisas. Mas mesmo assim, ela olha assim, volta para ela e diz, eu não existo por mim mesmo. Alguma coisa me criou, e essa alguma coisa é maior do que eu mesmo. E ela organiza um tosco, pode ser ignorante, pode ser isso, pode ser aquilo outro, rudimentar, culto àquele que ele julga ser uma entidade suprema que criou ele e toda a natureza à sua volta que ele depende. E nós achamos que só determinadas coisas, que Deus só está na igreja evangélica, que Deus só está na igreja católica, porque lá é a casa de Deus. Porque, meus irmãos, a casa de Axé é a casa de Deus. Todo e qualquer lugar que você estiver em chamar por ele, é a casa dele. E ali é o Ibá de Olodumare, é o centro da força dele. E aonde é o Ibá maior? O planeta Terra é um Ibá, onde nós vivemos experiências espirituais e experiências materiais. E juntamente com nossos orixás, com nossos guias de Umbanda, com a nossa ancestralidade, nós procuramos evoluir. Por que nós procuramos evoluir? Porque Exu, ele diz uma coisa. Quando ele fala Okotô, ele está dizendo evoluir sempre. Aquele caramujo que ele chega e fala assim, evoluir sempre. Jamais parar, que é o destino. Jamais ficar parado. E é uma tristeza muito grande, meus irmãos. Minhas irmãs também. Quando nós chegamos numa casa de santo, ou vamos conversar com uma pessoa
que se diz de candomblé também, se diz de umbanda, e não tem uma filosofia de vida, não conhece a religião e fala um monte de bobagem. Porque ele está sendo o ibá de coisas erradas, o ibá de coisas que não devem ter. E a mente dele conturbada não consegue discernir, e ele vai ser uma pessoa violenta porque quando sentir que aquilo está errado. Meus irmãos, temos uma necessidade de ensinar os ibás, que são os assentamentos dos orixás, os ibás, que são os assentamentos que são da casa, que é de todos. Ogum do portão, Exu do portão, os santos que ficam no buraco ali do axé, estão na cumieira, estão acima do telhado. O santo da raiz, Xangô, é um santo coletivo. Mas, acima de tudo, a presença constante do nosso Criador, Olodumare. Sem essa presença, não teríamos orixá, não teríamos nada. Sem a presença de Exu, que dá movimento, que chega e faz tudo, não se faz nada sem a presença de Exu. Você pode chegar a terreiro de Egum, fala em Egum, Ogé, Kelegi, Alabarian. Qual é o primeiro para poder você cuidar de Egum? Exu. Ifá, qual é o primeiro para você poder fazer as outras coisas? Exu. Orixá, qual é o primeiro para você poder cuidar dos orixá? Exu. E se você quer fazer uma coisa para você, qual é o primeiro? Exu, porque é o bara do seu corpo. Eu coloquei uma situação num grupo. O que seria das mulheres sem a presença masculina? Seriam embotadas, ignorantes e sem movimento. Mas por que isso? Porque Exu é masculino e todos nós temos no corpo a presença do bara. Aí da mulher que não tiver a presença de Exu no corpo, ela pode ser 70% de Onira, de Emanjá, de Nanã, de Obá, de Oiá, mas ela tem Exu. Se ela não tiver Exu, ela não teria movimento, não teria evolução. Então, isso que temos que chegar e saber. Meus irmãos, o ibá que nós temos, os assentamentos, é onde ficam os feitiços ou ofó, que são os elementos mágico-místicos do nosso santo. Ele não precisa ser aquela porcelana cara, porque tem que ser prata, tem que ser... Não, orixá é coisa humilde, é madeira, é a terra, que é o alguidar, né, cozinhado, panela de barro, alguma coisa assim, não tinha nem louça. Aí se inventam, não, porque tem que saber rezar por prato e caneca de ágata. Na África Antiga não tinha isso. Para! O certo, o Iaô mesmo, ele comendo um prato de barro, copo de barro, e a travessa que se serve de madeira, de barro, de pedra, era o que era feito. Mas o que acontece? O comércio das coisas começaram a se modificar, se criar coisas. Meus irmãos, hoje se cria fundamento de santo que nem o santo conhece e sabe que aquilo é dele. Por quê? Porque é interessante colocar aquilo para se ganhar dinheiro, se fazer dificuldade para vender a facilidade, e ao invés de se chegar e ter uma religião
nós temos aquilo que Jesus encontrou no templo. Vocês transformaram em comércio a casa do meu pai. Porque a casa de Axé é a casa de Olodumare. Tá? Quando você coloca o pai de santo sentado ou a mãe de santo ali, ele está sentado no poti Oduduá, ou seja, o trono de Odudua, de Oduduá. Não existe outra situação. A casa de Axé é a casa de Olodumare, é o Ibá de Olodumare, aonde ali estão os seres que ele criou, orixás, Egum e os seres corpóreos. Ali está a presença dele. E poucas pessoas entendem isso porque alguns faltam inteligência e outros não querem entender isso. Os que faltam inteligência, não é que eles sejam ignorantes, é que eles não querem aprender. Porque você pode não saber nada. Corre atrás para aprender. Meus irmãos, é o que eu tinha chegado a falar com hoje de vocês sobre Ibá. Ibá é tudo que está ali e a própria terra da casa de santo. Quando você passou e entrou, você está dentro do Ibá, Axé, que é a comunidade viva que está vibrando. Ali está Onilê, que dá vida àquilo tudo. Aí você pega seu santo, leva para casa, você não tem aquele movimento, aquela energia, ele está parado. Aí começa as coisas a terem dificuldade na sua vida. Por quê? O chão da casa de santo, ele movimenta energia, ele troca energia. Qual é o ponto da casa? Até o centro. Porque lá está Onilê, e mais abaixo, no núcleo central, é quem? Ogum, porque é de ferro, é o movimento, é o ferro se movimentando, que não endurece, ele está em forma líquida devido ao calor. Calor é fogo, é movimento. Olha só o que os astrólogos dizem das casas do elemento fogo, é movimento. E isso você não consegue na sua casa jamais. Porque não tem essa situação. Então, é essas coisas. Vocês que estão me ouvindo, se puderem passar para outras pessoas, esse conhecimento, cheguem a passar, aqueles que quiserem jogar, tirar alguma dúvida espiritual, estou aí. E não só eu, como qualquer um do Axé Legbar Atolá, vai poder te ajudar, te esclarecer no que você precisar. Porque é assim que é. Compromisso nosso de passar o conhecimento e não reter. Meus irmãos, em nome de toda a ancestralidade dos orixás e daquelas pessoas que trabalham no Axé, Legbar Atolá, para o bem e para a prosperidade de todos, posso pedir e dar a bênção para vocês em nome deles. Que assim seja. Que o Olodum abençoe a todos na noite de hoje.